bom dia, estou aqui, André Psicólogo, para falar sobre consciência humana, psicologia, saúde mental e tudo mais que for, claro, dentro do âmbito dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens adultos, tudo mais que for interessante, que seja válido, para a gente poder lidar com esse mundinho doido que está aí fora, né? Vamos tentar entender melhor algumas questões para lidar com esse mundinho doido que está aí fora. Eu vou iniciar o vídeo aqui, vai parecer que eu estou sendo repetitivo, já disse isso em outros vídeos, ou que vocês já ouviram isso em outros lugares. Mas a extensão do que eu vou falar é o que importa aqui, tá? Então, a gente tem que pensar na questão, para que a gente possa não se sentir angustiado demais, se sentir pesado demais, a gente precisa trabalhar o equilíbrio das coisas, o equilíbrio dos elementos, o equilíbrio dos fenômenos, né? A gente precisa equilibrar os pratos para que a gente se sinta bem, né? Então, às vezes a gente fica buscando uma fórmula mágica e tal. Primordialmente, equilibre os pratos, atinja um equilíbrio e aí você começa a buscar o que está pegando, o que sobrou, né? Porque muita coisa foi diluída quando você equilibrou esses pratos. Então, o que sobrou? E aí você vai buscando por um algo mais, dando mais profundidade para a questão, mas você já tirou todo aquele excesso que estava atrapalhando, estava confundindo a sua visão. Então, primeiro a gente se equilibra os pratos, depois a gente segue em frente e, se for o caso, até busca por uma ajuda de um profissional, se não está conseguindo dar vazão para essa questão aqui, que agora você enxerga ela melhor, você consegue ver os contornos dela, você consegue entender um pouquinho melhor o que está acontecendo e, se você não conseguir resolver, você busca por alguém que possa te ajudar. Mas o que é o equilíbrio, gente? Esse é o ponto, isso não é novidade nenhuma, né? Sono, você ter um bom sono, descansar de vez em quando, sem o celular na mão, você simplesmente manter seu corpo inanimado, ficar ali, quietinho num canto, descansando, é uma coisa que era muito comum essa prática no passado. Hoje as pessoas vão para um canto, aliás, o ser humano anda um tanto ocioso, qualquer possibilidade, vai sentar, né? E fica ali com a mente fervilhando no celular. Isso não é descanso, né? Muita gente coloca isso como descanso. Pega um tempinho no trabalho, um tempinho na faculdade e vai para um canto mexer no celular e acredita que está praticando o tal do descanso. Estou descansando. Se alguém perguntar, a resposta automática que você vai dar, estou descansando. Não, você não está descansando. Tua mente está fervilhando com uma série de estímulos que a tela está trazendo para você. Seja estímulos visuais, seja o tom de cada post, de cada mensagem, de cada comunicação que você está tendo ali. São vários tipos de emoção, de pensamento acontecendo ao mesmo tempo, sem falar das cores e de tudo mais, né? Cada aplicativo que você abre tem regras diferentes, tem formas diferentes de usar, tem um monte de botão diferente, com um monte de função diferente. Toda vez que você troca, seu cérebro tem que dar aquele reboot na máquina e relembrar quais são os botões desse aplicativo. Aí você vai para outro aplicativo, o seu cérebro dá quais são os botões desse aplicativo, e muitas vezes nos vemos tentando fazer alguma coisa, por exemplo, dentro do Facebook, e a gente não lembra mais onde é que está aquela opção Y, a opção Y que você está buscando, ou a opção X, ou a opção A, ou a opção B, você não lembra mais em que lugar que ela está, porque agora não bastam mais os botões, agora cada botão abre uma série de possibilidades, então agora o botão é o acesso a outros botões, né? Então a gente está assim, a gente se engana achando que está descansando, não está. Então temos que ter um bom sono, distante de celular, 1 hora antes, por favor, 40 minutos, meia hora, 1 hora antes, já sem celular, aí você vai ter seu sono mais tranquilo. Cuidar muito do que você assiste, do que você está se nutrindo ao longo do dia, né? O que a gente está assistindo, o que a gente está fazendo ao longo do dia, do ponto de vista de um celular, de um videogame, de um computador, tentar equilibrar mais o grau de violência, o grau de confusão que algumas mídias, algumas formas de comunicação vão trazendo, tentar equilibrar melhor isso, colocar alguns filtros, né? Exercício físico, com certeza, ele é muito importante para nós, faz todo sentido. Contato com a natureza, por favor. Então, nada disso é novidade, gente. Nada disso é novidade. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que quando a gente busca por essas questões óbvias, a gente esbarra em questões mais complexas que estão por detrás dessas questões óbvias, né? Então, quando você fala de ter uma boa alimentação, né? A gente pensa assim, bom, o óbvio, ter uma boa alimentação, o óbvio. Só que não é comendo arroz com batata frita todo dia, almoço e janta arroz com batata frita, você tomar um café com açúcar e pronto, essa é a sua boa alimentação. Não, a boa alimentação você vai buscar por algo colorido.
Você precisa ser um super entendido no assunto? Não. Claro que os nutricionistas estão aí para isso, mas não é essa a ideia. Você não precisa ser um super entendido no assunto. Você precisa pura e simplesmente tentar buscar se alimentar, ter uma variação ali do que você está comendo, né? Claro, evitar fritura e tal, aquele básico que todo mundo sabe, mas tentar ter uma variação maior daquilo que você está comendo e tal. Por quê? Porque nós não somos entendidos do assunto, existem nutrientes, existem vitaminas, existem questões que o nosso corpo precisa e que a gente tem que equilibrar aquilo, colorir aquilo, para de repente falar assim, não, eu acho que comendo fruta no almoço, na janta, variando, tendo uma variação dos tipos de fruta, e isso e aquilo, verdura, legumes e tal, não é possível que eu não esteja me nutrindo razoavelmente bem, né? Aí você fala, pô, mas aí é um chute aleatório. É o que se pode fazer dentro de uma construção onde a pessoa, o ser, a unidade humana, está se sentindo angustiada, numa prisão de pensamentos, numa prisão de propostas onde ela não encontra tempo para nada. Isso é o que ela está sentindo naquele momento. A partir do momento que você começa a equilibrar os pratos, você vai conseguindo, essa prisão vai se desmoronando. Você vai percebendo que, pô, muita coisa que estava ali era desnecessário. Você vai se acalmando, seu corpo vai ficando mais tranquilo, sua mente vai ficando mais tranquila, e aí você tem até mais tempo para olhar melhor para essa alimentação. Mas de início, sim, variar um pouquinho, colorir um pouco esse prato já é um grande passo, né? Olhar para a qualidade, não para a quantidade, e outras coisas que vocês já sabem que eu não preciso ficar dizendo aqui, né? Bom, então cada passo que você dá, por exemplo, exercício físico. O exercício físico nos leva para onde? Gente, eu não preciso dizer que é possível fazer exercício físico dentro de um apartamento ou dentro de casa. A gente sabe que é. Mas a gente espera, pensa o exercício físico na rua, numa academia, em algum lugar, onde espera-se que esse ser humano, essa unidadezinha humana, vai ter contato com outras pessoas. Você vai ter contato com outras pessoas, você vai esbarrar na rua com outras pessoas, você vai respirar um pouco de ar, você vai ver carros, pessoas, cachorros, tudo, você vai ver de tudo, todo tipo de estímulo você vai ver, né? Você na academia vai ter contato com outras pessoas, espera-se que você não vá na academia fazer exercício com a cabeça baixa sem olhar para ninguém, né? Então, você vai ter alguns contatos, alguns olhares, algumas conexões, algumas ideias, propostas, você vai vivenciar fenômenos. Isso é muito construtivo para o ser humano, para além do exercício físico, que é fundamental para nós, né? Contato com a natureza nos traz uma série de benefícios que é até difícil de enumerar, né? Então, tudo isso é parte do equilíbrio. E é difícil de enumerar para uma pessoa por que é que ela tem que estar ali de frente para aquele amontoado de árvores, de plantas. Por que é que ela tem que ficar olhando para flores? Por que é que ela tem que ficar às voltas com borboletas, né? É difícil de explicar isso aqui, não temos tempo para isso, mas é fundamental que você entenda a importância disso. Existe uma série de pré-requisitos que você vai dando visto, assim, né? Que eles são preenchidos à medida que você tem contato com a natureza, com a areia, com a grama, com o sol, com tudo, gente. Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. A natureza, ela vai puxando você, uma coisa puxa a outra e você vai sentindo um preenchimento que é importante para nós, que nós não devemos ficar sem ele, né? E você vai, por cada um desses temas que eu mencionei, o sono, todos eles, tudo que eu mencionei aqui, tudo que a gente acredita que é importante para o ser humano, né? Respeitar horários, né? Ter uma agenda mais equilibrada, são coisas que a gente ouve por aí. Tomar 2 litros de água, beba água, beba água. Não se preocupe tanto, porque aí vira uma neura, vira uma angústia. Não se preocupe tanto. E conforme você vai, como eu falei, eu não sou um nutricionista, não sou um fisioterapeuta, não sou, mas conforme você vai conseguindo equilibrar melhor as coisas na sua cabeça, você vai dando atenção, uma atenção maior e mais cuidadosa. Então, que tipo de exercício eu estou fazendo exatamente? Espera-se que não muito, espera-se que não seja nada pesado. Mas que tipo de exercício eu estou fazendo exatamente? Talvez eu precise de um profissional para me conduzir melhor. A mesma coisa com a alimentação, a mesma coisa com várias questões. Mas o importante é que você observe, antes da gente pensar assim, preciso ir ao médico. Acho que eu vou precisar de algum remédio. Como é que está a tua rotina, o seu todo? Como é que está isso tudo? Né? Como é que está isso tudo? Então é muito importante você olhar tudo isso, observar tudo isso, dar uma justa atenção para esse processo, tentar passar um pente fino nisso, colocar algumas coisas no devido lugar, para aí sim, a posteriori, você ver se há necessidade de você buscar por uma medicação, né?
E aí entra essa questão que atravessa aí, se não é o caso, se for algo que está gerando inquietação, angústia, isso, aquilo, aquele outro, ansiedade e tal, e não sei o que, algo que se assemelha, que se aproxima, você não sabe se é depressão ou não, mas que se aproxima de uma depressão. Então, aí sim, se você passando um pente fino, equilibrando as coisas, ainda assim você sente que não tá resolvendo. Aí sim, buscar por um profissional, seja psicólogo, ou então, se é o caso, você procura pelo médico, mas primeiro passa um pente fino nesse processo. E é claro, você pode fazer os dois em paralelo. Você pode ir arrumando a tua vida, fazendo uma faxina na tua vida, com o apoio de um profissional do seu lado. Seja ele qual for, inclusive nutricionista, fisioterapeuta, massoterapeuta, enfim, né? Enfim. Mas vamos pensar, gente, nessa questão não como uma caretice. Quando a gente fala de equilibrar os pratos, de equilíbrio, alimentação, sono, exercício, não pensem nisso como uma caretice. Pensem nisso como algo que cada um desses temas vai conduzir vocês para uma infinidade de possibilidades que só vão trazer melhoras para a vida de vocês. Tá bom? Pensem nisso, reflitam, é válido. Tá joia? Até mais, a gente se fala por aí.